Bom dia, pessoal. Vamos aproveitar hoje para fazer nessa aula online, avançar nosso conteúdo, já que o Enem é mantido, e vamos tentar, então, nos preparar minimamente dentro do que for possível para que a gente tenha um bom resultado, um bom desempenho, pelo menos que a gente faça a nossa parte ou sejamos capazes de fazer a nossa parte. Show? Olha só, eu vou compartilhar aqui essa tela com vocês, porque o nosso tema de hoje é trabalhar algumas situações que envolvem o período que separa a Primeira da Segunda Grande Guerra. São temas sempre, desculpe, são temas sempre muito fortes em termos de possibilidade de cobrança, independentemente dos governos, né? Conforme eu falei já anteriormente, Revolução Bolchevique de 1917, seus desdobramentos, tem muita pouca probabilidade de ser cobrado, mas se vier a ser, muito provavelmente será enfatizando os aspectos negativos da Revolução Bolchevique, assim como, por exemplo, em relação à história do Brasil, se é verdade que nós temos, no período do Getúlio Vargas, um momento significativo, importante, etc., ele, por estar relacionado também a práticas nacionalistas e estatistas, o estatismo até era simpático ao regime autoritário, mas não é tanto em relação a esse governo atual, que se proclama um governo liberal, portanto, partidário da ideia do Estado mínimo, da desregulamentação, etc. E aí nós tivemos, durante a Era Vargas, justamente o, a ênfase nas atividades, na intervenção estatal, tanto nas atividades econômicas, como também na regulação social. Então, nós tivemos com Getúlio no Brasil a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, deixamos de ter a questão social como um caso de polícia, como dizia o presidente Washington Luiz, para se tornar, como vai dizer Getúlio Vargas, uma questão de política. Como uma letrinha faz toda a diferença. Né? Então, se no Brasil nós temos na Era Vargas um momento de destaque que sempre foi muito forte em termos de possibilidade de cobrança do Enem, agora, atualmente, tem uma probabilidade menor. No exame do ano passado, por exemplo, já não teve uma única pergunta em relação ao período de Getúlio Vargas. Então, a gente vai tratar disso, mas tomando por base esta ideia. Não podemos deixar de abordar o tema, porém a possibilidade dele vir a ser cobrado é relativamente pequena. Tá ok? Então, vou compartilhar aqui uma tela com vocês agora, tá? Para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Tá? Deixa eu selecionar aqui. Aqui, vai me apresentar. Deixa eu só ver aqui. Tá, peraí. Aí, aqui. Olha só. Não é isso que eu quero trabalhar hoje, porque nosso tema principal de hoje é justamente esse aqui, o período entre guerras, e, a partir daí, um comparativo sobre a evolução dos regimes nazista e fascista. Tá? Olha só, é importante destacar que no período que separa as duas grandes guerras, o mundo vai ser abalado significativamente por aquilo que é a chamada Grande Depressão, a crise econômica de 1929, que começa nos Estados Unidos, mas se irradia para o mundo todo. Então, isso é uma primeira coisa que a gente precisa lembrar. A crise se inicia nos Estados Unidos, mas ela não se resume, ela não se circunscreve aos Estados Unidos. Ela vai extrapolar o território norte-americano e vai impactar de maneira geral o mundo todo. E por que isso acontece? Porque quando a guerra de 1914 e 1918 chega ao final, oficialmente com o Tratado de Versalhes de 1919, então vamos fazer
uma pontezinha aqui, olha só. Então, eu tenho o final da Primeira Guerra, tá? Então, isso está oficializado em 1919 por intermédio do Tratado de Versalhes, ok? E como nós já vimos anteriormente aqui, o Tratado de Versalhes ele tinha uma cláusula. Eu vou colocar aqui em grande, mas depois eu tiro daqui. Tá? O Tratado de Versalhes ele tem uma cláusula de punibilidade da Alemanha, ou seja, o tratado ele tem um artigo, né, em que as potências vencedoras, as potências vitoriosas, atribuem à Alemanha toda a culpa pelo conflito ter se iniciado e ter durado todo aquele tempo. E, em função disso, a Alemanha vai ser severamente castigada. Lógico que isso serviu a uma vingança tanto da França quanto da Inglaterra, que no período pré-Primeira Guerra tinham rivalidades, tinham tensões, tinham problemas acumulados em relação à Alemanha, e com a Alemanha derrotada viram então a oportunidade de exercer uma vingança, aplicar um castigo. Então, o ponto de partida para a nossa jornada é entender que o que acontece entre 1919 e 1939, que é quando vai começar a outra guerra, esse período entre guerras, ele vai ser dominado por esses dois temas aqui principais: a crise de 29 e as suas soluções, tá? E parte dessas soluções, a ascensão dos regimes nazista e fascista, que na verdade o nazismo é a mesma coisa, tá? Embora em termos ideológicos, sendo no entanto o nazismo a expressão do fascismo na Alemanha. Então, partindo desse princípio aqui, nós estamos no final da Primeira Guerra Mundial, tá? E isso foi dado pelo Tratado de Versalhes. Ora, o que acontece? Com a guerra encerrada, há um momento de grande prosperidade dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos vão crescer de forma bastante acentuada, de forma bastante significativa, considerando os seguintes elementos. Então, eu tenho aqui, para os anos 1920, tá? Marcados pela prosperidade norte-americana. Ok? E de onde vem essa prosperidade norte-americana? Vem das indenizações. Por exemplo, a Alemanha é considerada a única culpada, ela teve que pagar uma vultosa indenização aos Estados Unidos, assim como aos demais vencedores. Os Estados Unidos depois, até reconhecendo que o valor era absolutamente astronômico, eles vão até abrir mão do pagamento dessa indenização alemã, reconhecendo que ela era literalmente impagável. Mas outros países, como a Inglaterra, como a França, tá, e outros menores, esses países vão continuar exigindo que a Alemanha pague o que é devido. Mas um primeiro passo para se entender a prosperidade americana nos anos 20 é isso: a guerra termina e a Alemanha paga indenizações aos Estados Unidos. Outra fonte de riqueza, né, que alimenta essa prosperidade norte-americana veio então do pagamento de coisas que os Estados Unidos forneceram aos aliados durante a Primeira Guerra Mundial, armas, munições, alimentos, suprimentos médicos, etc., matérias-primas, coisas que os Estados Unidos forneceram aos aliados ocidentais e que foram fornecidos com a promessa de pagamento posterior. A guerra tinha acabado, chegou a hora desses pagamentos acontecerem. Então, Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Japão, etc., os outros países que venceram a Alemanha começam a pagar aquilo que haviam contraído em termos de dívida em relação aos Estados Unidos. Então, uma segunda fonte de alimentação da prosperidade norte-americana, tá, são os pagamentos do período da guerra. Essa é uma segunda fonte que alimenta a
prosperidade americana. Então, a guerra terminou, a Alemanha está pagando sua indenização aos Estados Unidos, mas os países vencedores também estão enviando recursos para os Estados Unidos em função do pagamento daquelas dívidas do período da guerra, ok? E, finalmente, eu tenho uma terceira origem para essa prosperidade americana, é que os Estados Unidos são um país que emergem da Primeira Guerra Mundial sem terem gastos com reconstrução, porque nenhuma batalha, nenhum combate foi travado em território norte-americano. Então, enquanto Inglaterra, França, Itália têm reconstruções a fazer, os Estados Unidos não têm isso. Então, não há um desvio de recursos, né, nesse sentido. E, consequentemente, durante alguns anos, os Estados Unidos não terão concorrentes. Então, para arrematar esse item aqui, além das indenizações e dos pagamentos no período de guerra, você tem também, tá, a inexistência de gastos com a reconstrução. Tá? Então, esses elementos aqui são coisas que nos explicam essa prosperidade norte-americana. Show? Olha só, portanto, eu tenho aqui, só para a gente, antes de seguir adiante, eu tenho, portanto, alimentando essa prosperidade norte-americana, indenizações, no caso da Alemanha, pagamentos do período de guerra, os países vencedores têm dívidas com os Estados Unidos, em termos de armas, munições, alimentos, suprimentos militares dos mais diversos, e começam a pagar. Então, há um fluxo de recursos na direção dos Estados Unidos. E, finalmente, os Estados Unidos não precisam gastar dinheiro com a reconstrução, porque nenhuma batalha foi travada em seu território, e, ao contrário dos seus concorrentes, que envolvidos na reconstrução não podem atrapalhar os negócios norte-americanos. Beleza? Então, temos aqui o nosso segundo elemento importante a considerar, que é justamente essa situação do porquê há uma prosperidade norte-americana significativa. Show? Aí, olha só, o que ocorre? Chega um determinado momento que os Estados Unidos estão abarrotados de capital. Tem todos esses recursos acumulados e, ao longo dos anos 20, eles experimentam aquilo que é chamado de o American Way of Life, ou o estilo americano de vida. Esse estilo americano de vida, também entendido como os loucos anos 20, tá, estão associados aí a uma ideia de uma prosperidade que veio para ficar, uma prosperidade que não é ameaçada por nada, é uma prosperidade que, digamos assim, talvez de uma forma ingênua ou ilusória, eles achassem que isso nunca ia terminar. Então, ao longo dos anos 20, essa ideia de uma prosperidade infinita que leva a um aumento substancial do consumo da população. As pessoas consomem carro, consomem eletrodomésticos, consomem mais alimento, consomem mais tecidos, enfim, elas gastam mais no seu cotidiano, de forma rotineira, e quando não têm os recursos, vivem à base do crédito fornecido pelos bancos, que estão cheios de dinheiro para emprestar. Então, não é incomum você ter imagens, por exemplo. Deixa eu verificar aqui se eu consigo encontrar uma imagem aqui rapidinho para a gente ver. Deixa eu tentar aqui com prosperidade dos anos 20. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Eu quero... Não, a imagem que eu queria não está aqui. Então, deixa eu fazer uma nova pesquisa com a expressão queimar dinheiro. Não era bem essa, mas serve. Deixa eu ver se tem mais para baixo alguma coisa relacionada. Ah, tá. Essa aqui me serve. Eu vou usar temporariamente aqui. Ok? Um exemplo comum, né, o emblemático dos tais anos 20, dessa prosperidade norte-americana nos anos 20,
você tem imagens mostrando pessoas endinheiradas nos Estados Unidos acendendo charutos. Essa aqui é uma analogia, né? Mas você encontra fotos de fato dos anos 20 de pessoas endinheiradas nos Estados Unidos acendendo charutos com notas de $100. Ou seja, literalmente você está queimando dinheiro. E por que você tinha essa ostentação? Por essa ideia de uma prosperidade que está aberta, primeiro, para todo mundo, qualquer um podia enriquecer e prosperar nos Estados Unidos, e que essa prosperidade, essa riqueza, ela é tão significativa que não tem importância você queimar dinheiro, literalmente falando, ok? Então, demarcado isso, vou tirar essa imagem aqui para não ficar enchendo a tela. Então, eu tenho uma ideia que, pelo menos até ali, uma boa parte dos anos 1920, a ideia era que a prosperidade tinha vindo para ficar e que, num futuro, ainda que não pudesse ser demarcado muito claro, mas num futuro possível, razoável, digamos assim, todo mundo poderia ficar rico. Lógico que isso é uma ideia ilusória dentro do sistema capitalista, porque ele vive da exploração de uns por outros. E, consequentemente, não há como você estabelecer uma sociedade que todo mundo fosse rico. Mas essa ideia de que a riqueza, a prosperidade infinita, permanente, podia ser alcançada, era uma ideia muito forte, muito marcante durante os anos 20. Porém, ali por volta de meados da década de 1920, com os Estados Unidos cheios de dinheiro, para continuar crescendo, eles precisavam continuamente de novos consumidores. E uma forma de buscar nesses novos consumidores foi reativar, foi investir nas economias semi-destruídas mundo afora por conta da Primeira Guerra. Então, os Estados Unidos começaram a emprestar dinheiro. Desculpa, eu estou com um picape, está me incomodando. Os Estados Unidos começaram a emprestar dinheiro de tal modo que nas economias europeias ou nas economias periféricas em geral, como Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Argentina, África do Sul, Canadá, etc., começaram a emprestar dinheiro para essas economias, para que essas economias, elas sendo reconstruídas, reconstituídas, principalmente no caso dos países capitalistas centrais, que essas economias reconstituídas, você poderia ter, então, o quê? Para aqueles países, para se reconstruírem, vem capital americano. Para reconstruir fábrica, cidade, estrada, rede telefônica, rede telegráfica, ferrovias, enfim, tudo, eles pegaram esses recursos norte-americanos, que os americanos estão fazendo um investimento. Esse dinheiro vai e se espera que volte com lucro mais adiante. Mas quando isso acontece, no curto prazo, essas economias estão sendo reconstituídas, elas vão demandar mais mão de obra, empregar mais gente, então o mercado de trabalho vai aumentar, a renda vai aumentar e o consumo de mercadorias, de alimentos, enfim, vai aumentar. Então, os Estados Unidos estão investindo na reativação das economias mundo afora, de tal modo que essas economias, num primeiro momento, consumam mais produtos norte-americanos. Qual é o pulo do gato, ou o nó da questão, melhor dizendo? É que mais adiante essas economias reconstituídas, elas se tornarão concorrentes. Então, se na fase 1, o investimento americano faz com que o mercado para os produtos americanos aumente, na fase 2, o mercado para os produtos americanos vai encolher, vai estreitar pela reativação da concorrência capitalista mundo afora. Mas isso estava no horizonte à frente. Show? Então, vejam bem, ali por volta de meados da década de 20, houve um problema no interior dos Estados Unidos que foi pelo uso intensivo de defensivos, a falta de cuidado com a terra, ano após ano, as pessoas, os fazendeiros usando, plantando as mesmas coisas, sem fazer técnicas, sem aplicar técnicas de manejo, etc. Isso gerou, na virada da primeira para a segunda metade da década, um fenômeno ecológico de desertificação. Os solos foram ficando estéreis, foram se desertificando, e isso fez com que cada vez houvesse mais terra solta, poeira,
né? E isso, essa terra solta, essa poeira, essa terra esterilizada, ela ia sendo varrida de um lugar para o outro em função da circulação dos ventos, o que fez com que a desertificação fosse progressivamente aumentando. Quando os bancos estavam cheios de dinheiro, um dos captadores de recursos dos bancos a baixo custo eram os fazendeiros. Viam um mercado em expansão, pegavam mais dinheiro com os bancos, se endividavam junto aos bancos para produzir mais, para comprar mais máquinas e, consequentemente, com os lucros, pagarem futuramente os bancos. Só que, conforme eu disse aqui, o fenômeno ecológico da desertificação, associado ao início de um processo de encolhimento para o mercado dos produtos americanos no mercado internacional pela reativação da concorrência, vai fazer com que esses fazendeiros eles comecem a enfrentar dificuldades. Eles não conseguem pagar aos bancos. Ora, o banco emprestou dinheiro ao fazendeiro, então o fazendeiro tem uma dívida com o banco. Aí o fazendeiro não consegue pagar essa dívida com o banco. O que acontece? O banqueiro vai lá, dá um tapinha nas costas do fazendeiro e deixa tudo como estava, né? Ele, num jogo bastante camarada, vai lá e perdoa a dívida do fazendeiro. Aí ele faz isso com um, com dois, com três, com quatro, com cinco, com 10, com 100. Em suma, ele não cobra a dívida de ninguém. Só que o banqueiro não empresta um dinheiro que é dele. O banqueiro empresta um dinheiro que é dos acionistas, que é dos correntistas, é das pessoas que guardam seu dinheiro naquele banco. Então, se o banqueiro fizer perdoar a dívida dos fazendeiros, o calote é dos clientes do banco, não é propriamente do banqueiro, ok? Está entendido isso? Então percebam que no momento em que os bancos, cheios de dinheiro, emprestaram dinheiro para os fazendeiros e nesse momento os fazendeiros não têm como pagar suas dívidas junto aos bancos, o que os bancos vão fazer? Eles vão lá e vão tomar as fazendas. Onde está o rolo? Quando eu emprestei, a fazenda valia X. Só que agora, na hora que eu vou tomar a fazenda por falta de pagamento, eu tomo, na realidade, um areal. Eu tomo uma terra estéril. Qual é o valor daquilo? Nenhum. Eu acabei tomando um calote do mesmo jeito. Eu confisquei a terra, confisquei a terra dos fazendeiros, porque eles não me pagaram. Mas quando eu emprestei era uma fazenda. E agora, quando eu vou confiscar, é um areal. Não tem nada. A terra ficou estéril, morta, e aquilo ali não tem, de fato, valor nenhum. Então, veja assim, a crise que está no setor agrícola é transferida, ou melhor, ela é estendida ao setor bancário, ao setor financeiro, porque os bancos agora estão enfrentando dificuldades porque emprestaram dinheiro que não tem como receber. Já tem, portanto, dois personagens desgraçados aí. Os fazendeiros, tem três na verdade, os fazendeiros, os bancos e as pessoas que trabalham ou que dependem dessas atividades econômicas. Aí, está entendido? Está claro? Vamos adiante. Os bancos emprestaram dinheiro para os fazendeiros, mas também emprestaram para as indústrias, tanto interna quanto externamente. Em dificuldades agora, os bancos cobram estas dívidas. Então, assim, terminou a guerra, o dinheiro fluiu para os Estados Unidos. Num segundo momento, saiu dos Estados Unidos como investimento para reativar as economias mundo afora. Nesse instante agora, fase 3, o dinheiro volta para pagar, para impedir que os bancos norte-americanos vão à falência por causa dos seus maus negócios com com a própria agricultura norte-americana. Então, veja que agora a crise que estava no interior dos Estados Unidos, ela começa a se espalhar, porque todo mundo se relacionava, todo mundo fazia negócio com os Estados Unidos, que era o país mais rico do mundo. As dificuldades norte-americanas vão fazer com que esse dinheiro que foi, ele retorne. Logo, a crise vai na contramão. O dinheiro chegando, a crise indo para atingir esses países que tinham negócio com os Estados Unidos. 1929 não é, portanto, o momento que a crise começa. É o momento que a crise aparece. Os bancos em dificuldade, internamente nos Estados Unidos, eles restringem o crédito,
tentam receber aquilo que emprestaram. Então, as indústrias são atingidas, o consumidor norte-americano é atingido, porque para ele continuar comprando, dependendo do crédito, o crédito está ficando mais caro, e se ele não consegue rolar suas dívidas, ele vai ter que pagar o que deve para os bancos, e numa situação muito parecida com a das fazendas, muitas vezes o cidadão norte-americano ele está tão endividado que nem que ele entregasse, que mesmo que ele entregasse até as cuecas, ele não conseguiria pagar o que devia para os bancos. Consequentemente, a crise ela vai se espalhando, começa na agricultura, vai para os bancos, migra para as indústrias, migra para o consumidor, migra para a economia internacional, enfim, eu tenho todo um ambiente que sinaliza com dificuldades. Até que você chega no momento em que ocorre a quebra da Bolsa de Nova York, né, o chamado crash ou crack, né, crack da Bolsa de Nova York, que é a quebra da Bolsa de Nova York, quando na chamada Quinta-feira Negra, 24/10/1929, os negócios na Bolsa de Valores não entram em colapso. Nesse ambiente de perspectivas ruins, naquele dia especificamente, milhares de investidores norte-americanos começaram a tentar se desfazer de ações que são papéis. Né? Pague a fulano de tal $1 milhão. Tá? E aqui eu tenho um lote de ações, eu tenho um papel dizendo que aquele papel equivale a $1 milhão. Show. Então vamos imaginar que na quinta-feira negra, 24/10, eu, com esse papel que diz que ele vale $1 milhão, vou tentar vender esse papel, esse lote de ações, para um outro comprador. Eu, o investidor A, tentarei vender para o investidor B esse lote de ações que diz que vale $1 milhão. Investidor B, eu, investidor A, quero te vender. Isso aqui vale $1 milhão. Quer comprar? O investidor B, quero, mas não pago $1 milhão. Quanto você quer? Eu só pago 800 mil. Ah, você só paga 800 mil, mas eu gastei $1 milhão. Então eu não vou vender para você. Vou procurar um investidor C. Procure um investidor C. Investidor C, eu sou investidor A. Isso aqui vale $1 milhão. Eu quero vender. Quanto você me paga? Você me paga $1 milhão? Aí o investidor C, não, eu não pago $1 milhão. Eu pago para você $300 mil. Ah, não, mas aí eu perco muito, então não quero. Então veja que na situação, o investidor A, que tentou vender para o investidor B o $1 milhão que dizia que aquele papel dizia que valia, ele não encontra, não consegue vender. Ele procura um segundo investidor que oferece menos ainda. Vamos para o investidor C, que tem visão além do alcance, e o investidor C diz assim, não, eu só pago 50 mil. Mas isso aqui vale $1 milhão. Não, mas eu só pago 50 mil, porque eu não sei se alguém vai querer comprar esse papel. Então, resultado. Imagina que isso aqui não está acontecendo com um investidor. São centenas de investidores que naquela quinta-feira começam a tentar se desfazer de seus papéis diante dessa perspectiva ruim, economicamente falando, e não conseguem, não encontram compradores. Ora, como não encontram compradores, para eu me desfazer desse papel que agora está virando fumaça na minha mão, eu vou vender para quem me ofereceu o melhor valor. Vamos dizer que eu volte ao investidor B, que eu originalmente ofereci. Olha só, aquele lote de ações que vale $1 milhão, que você me ofereceu menos que isso, agora eu quero vender para você. Ah, mas agora eu não quero comprar. Deu chabu. Vou ao investidor C. Aquele lote de ações que você me ofereceu pouco, mas agora eu estou disposto a vender. Aí o investidor C diz, não, mas agora nem por aquele valor eu quero comprar. Eu não quero comprar nada. O que é a quebra da Bolsa de Nova York? É o dia em que centenas de investidores, representando milhares, milhões de investidores da Bolsa de Valores, tentaram se desfazer de seus papéis, tentaram se desfazer de suas ações e não conseguiram. E isso produziu a quebra da Bolsa. Foi, digamos assim, o momento em que a crise que vinha já gestando
de anos anteriores, ela apareceu com força. A quebra da bolsa, a bolsa abriu naquele dia com uma perspectiva de negócios positivos, terminou num desastre, porque milhões e milhões de lotes de ações que valiam bilhões de dólares na economia dos Estados Unidos naquela manhã, no final do dia, no final dos negócios, não valia, na verdade, coisa alguma, valia nada. Isso levou indivíduos, bancos, indústrias, comerciantes à falência, porque pegaram dinheiro, compraram ações, transformaram dinheiro em papel e aquele papel agora não servia rigorosamente para nada. É como se o sujeito tivesse ido dormir com uma pilha de papéis que valia 100 milhões de dólares, que ele gastou investindo naqueles papéis, e naquela quinta-feira, quando a Bolsa de Valores fechou suas portas, aqueles milhões de dólares fossem simplesmente isso, um papel inútil. Isso é a quebra da Bolsa. Nos dias subsequentes, os Estados Unidos até se recuperaram. A Bolsa voltou a fazer negócios, subiu, mas logo tombos sucessivos vieram denunciar que estávamos entrando em recessão. Ou seja, os negócios estavam entrando em depressão econômica. Desemprego, menos negócios, menos produção, menos consumo. É uma descida ao inferno, né? É um círculo vicioso de destruição. E, consequentemente, isso arrastou. Vou usar uma analogia: é como se você tivesse um tanque cheio, né? Um tanque cheio d'água, e você tivesse, a partir de algum momento, de algum instante, você tivesse puxado a tampa do ralo. Não forma aquele redemoinho? Então, aquele redemoinho é a economia do mundo sendo arrastada literalmente para o buraco, que nesse momento são os Estados Unidos. Os Estados Unidos em crise, negociando com todo mundo. Quando eles entram em crise, a crise se espalha para todo mundo, porque ninguém mais consegue nem pagar o que deve aos norte-americanos. Ok? Então, nós fechamos a prosperidade norte-americana criada nos anos de 1920 com a seguinte situação. Eu vou ter agora, a partir de 1924 até 1926, eu tenho o prenúncio da crise. Ou seja, a crise ela é sinalizada. Eu vejo os seus primeiros sinais. Entre 1926 e 1929, eu tenho o agravamento, tá? E eu vou usar o termo aqui, que é um anacronismo, porque não usava esse termo nessa época, né? Mas para ficar mais inteligível, eu tenho a globalização da crise. É aquele momento em que os bancos começam a cobrar o que lhes é devido, e aí a crise começa a atingir os países que haviam pego dinheiro emprestado com os Estados Unidos. E, finalmente, 1929 até 1933, eu tenho a crise instalada. Havia-se chegado àquela que vai ficar conhecido como Grande Depressão. Então, recapitulando, de 24 a 26 eu tenho o prenúncio da crise. Começam a aparecer os primeiros sinais de dificuldade nas fazendas, na agricultura norte-americana, e logo o impacto é sentido pelos bancos. Só sinalizando para vocês que, no final, as estatísticas, né, os registros históricos, dizem que só nos Estados Unidos 5 mil bancos quebraram, faliram.
E como o banqueiro ele usa o dinheiro que não é dele, ele usa o dinheiro dos seus correntistas, das pessoas que depositam seu dinheiro naqueles bancos, 5 mil bancos falindo, veja que isso atingiu uma quantidade imensa de pessoas que depositavam seu dinheiro em bancos, para o dinheiro ser investido e retornar com juros. Então, o resultado, ao invés de retornar, esse dinheiro não retornou, e as pessoas que colocaram seu dinheiro nos bancos acabaram se vendo sem coisa alguma, sem dinheiro nenhum. Simplesmente viram suas finanças se evaporarem. Tranquilo? Olha só, então a partir de 24, 26 eu tenho o prenúncio da crise, que começa na agricultura e se estende aos bancos. De 26 a 29 eu tenho um agravamento da crise com a globalização desses maus sinais, dessa sinalização negativa que aparece. Então, os países europeus e as economias periféricas começam a ser impactadas com o momento em que os bancos começam a tentar receber aquilo que haviam emprestado, então começam a cobrar as dívidas feitas nos anos anteriores, e de 1929 até 1933 eu tenho a crise instalada propriamente dita, que é a chamada Grande Depressão. Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, depois manda para mim. Eu vou colocar eu acho que vocês conseguem mandar mensagens para mim, fazendo postagem no mural. Acho que quando vocês postam no mural, vocês conseguem falar comigo. E aí eu vou responder para vocês. Tranquilo? Então vamos adiante. Ora, então eu tenho aqui nesse quadro, que eu vou aumentar nesse momento só para a gente ter uma visibilidade melhor do mesmo, eu tenho aqui, os Estados Unidos como antecedentes por período entre está tratando especificamente da questão da crise. Então, eu tenho 1920, 24, 28, isso aqui é perfumaria, não precisa, tá? São os presidentes que governaram os Estados Unidos nesse período. Lembrando apenas o destaque que aí, só para mencionar, não é uma informação que vocês precisam necessariamente reter, esses presidentes são todos eles oriundos do Partido Republicano, que era um partido que tinha, ainda hoje tem como ideia fundamental, o liberalismo de livre comércio, de livre mercado. Ou seja, o Estado, o governo não interfere na atividade econômica. Bom, a crise começa a aparecer, o que o governo faz? Nada. O mercado se autorregula. A crise se agrava. O que o governo faz? Nada. O mercado se autorregula. A crise se instala, o que o governo faz? Nada, porque o mercado se autorregula. Ou seja, os presidentes norte-americanos desse período, porque eles defendem essa ideia do livre mercado, que por acaso é uma ideia que temos atualmente no poder aqui no Brasil, essa ideia de que o mercado se autorregula, os governos ficavam a cavaleiro da situação, ficavam olhando a situação se desdobrar, iniciar, se desenvolver e simplesmente não faziam nada, porque afinal o mercado se autorregula. Essa era uma tese fundamental do liberalismo, do mercado autorregulável, do liberalismo que vigorava naquela época. E aí eu tenho o para e passo, né, acompanhando esse momento, eu tenho a aplicação dessas duas políticas norte-americanas. O isolacionismo terminou a guerra, os Estados Unidos não se envolvem com assuntos fora de suas fronteiras. Isso é importante porque vai levar à chegada ao poder de regimes totalitários, regimes militaristas, que serão hostis aos Estados Unidos e que no final vão conduzir a uma guerra mais sangrenta do que foi a primeira. E que os Estados Unidos não fizeram nada até que fosse muito tarde. Então, são exemplos desse isolacionismo, esse isolamento norte-americano. Eles não assinam o Tratado de Versalhes, então os Estados Unidos não reconhecem aquilo que ficou estabelecido ali. O presidente norte-americano assinou o tratado pelo lado como membro do lado vencedor, mas o Congresso norte-americano não ratificou o tratado, ou seja, não confirmou. Era uma coisa assim, uma espécie de uma zona cinzenta. Os Estados Unidos haviam sacramentado
o tratado, a vitória dos aliados contra a Alemanha, mas o Congresso não havia dito assim, exato, concordamos. Ficou numa zona cinzenta. Ficou o tratado assinado, mas não ratificado. Houve, portanto, esse boom econômico financeiro, e aí isso é importante lembrar que aí, o que acontece? Com aquela prosperidade americana, há uma crise de superprodução. Isso eu vou destacar aqui para você, para a gente, porque isso é importante e, embora eu tenha falado, não usei necessariamente estes termos, mas isso é importante que a gente tenha essa noção. Deixa eu abrir aqui a parte errada, que eu vou colocar aqui, tá? O que é a crise? A crise, ela é resultado de um processo de superprodução. Havia tanta prosperidade que se produzia com tal volume que chega um ponto que as pessoas, mesmo endividadas, elas não conseguem continuar consumindo. E aí a superprodução vai encalhando nas indústrias. Eu produzo mais carros do que o mercado consegue comprar. Eu produzo mais alimentos do que o mercado consegue absorver. Eu consigo produzir mais casas do que eu encontro pessoas dispostas a gastarem para comprá-las ou para alugá-las. O resultado é que há uma superprodução. Ela resulta dessa ideia de que o mercado se autorregula e, portanto, à medida em que o mercado se autorregula, não cabe ao governo tomar medidas para diminuir, para reduzir a produtividade agrícola, a produtividade industrial, que vão sendo atingidas pela crise. Então, ela nasce dessa superprodução. Há um excesso. Há um excesso de dinheiro, há um excesso de crédito, há um excesso de dívidas, há um excesso de consumo. E essa crise de superprodução se traduziu na sequência, ela vai produzir em ato contínuo, tá? A grande depressão, quando os negócios entraram em crise. Então, o que é a crise? Eu tenho superprodução de um lado e subconsumo de outro. E aí eu tenho essa situação aqui, portanto, em que a crise ela, da superprodução, ela vai culminar na chamada Grande Depressão. Entendido isso? Beleza? Então, assim, eu não marquei com quanto tempo de aula nós já estamos, então eu acho que essa aula aqui, esse conteúdo, já ficou um pouco longo demais para a gente continuar. Eu tenho eu acho que a gente começou por volta de 9h10, 9h15, por aí. Então, a gente já está com mais de 30 minutos de aula. Eu não vou entrar no conteúdo sobre esses regimes fascistas, e particularmente para trabalhar esse conceito, esse contexto de nazismo e fascismo na nossa aula de hoje. Eu vou dar a aula por encerrada por aqui. Vamos apenas entender que há uma associação disto aqui com isto, mas isto não é resultado disso. O que eu quero dizer? Há um vínculo entre a crise, a Grande Depressão dos anos 20 e o fascismo, mas não para o surgimento do fascismo. Isso é importante. Vou colocar aqui para marcar a importância disso. Vou colocar aqui em azul a crise de 1929 está relacionada com o fascismo. A gente escreve assim, tá? É fascismo. A gente fala fascismo, mas escreve com esse S, tá? A palavra.
Que vínculo é esse? A crise, ela não dá origem ao fascismo, não dá origem, porque o fascismo, ele começou, por exemplo, o primeiro partido fascista, que depois a gente vai explicar o que é esse fascismo, o primeiro partido fascista é o Partido Fascista Italiano. Esse partido fascista, então o fascismo, ele começa como um movimento político, ele começa na Itália. E ele é fundado em 1919. Então a crise de 29 não pode explicar o surgimento do fascismo, porque ele tinha surgido antes da crise. Beleza? Tá claro isso? Então qual é o vínculo? Está relacionado com o fascismo. Não dá origem, porque o fascismo começa em 1919. Mas a crise, ela permite a ascensão, ou seja, a chegada ao poder de regimes fascistas. Mussolini funda o Partido Fascista em 1919 e chega ao poder na Itália em 1922. A crise só vai começar em 29. Na Alemanha, Hitler funda em 1919 também o Partido dos Trabalhadores Alemães. Ou melhor dizendo, ele entra para um partido que já existia, ele era um informante da polícia, ele entra para esse partido em 1919. Ele é o sócio número 7, ele é o membro número 7 do Partido dos Trabalhadores Alemães em 1919. Logo ele se encanta com aquilo que ele ouve, com aquilo que ele percebe, ele descobre nele um talento de orador, um talento político, assume o controle do partido que em breve se chamará Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, daí o termo nazista, que é como a sigla desse partido, NSDAP, é falado em alemão, vira nazi, então dá origem aos nazistas, aos membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Com o tempo vai ficar principalmente o termo nacional-socialismo, mais nacional do que socialista, e, portanto, vai passar a ser partido nazista. Mas Hitler, por exemplo, só chegou ao poder em 1933, aí depois da crise de 29. De 1919 até 1929, os nazistas, eles eram eleitoralmente desprezíveis. Eles não tinham peso, não tinham importância, não tinham influência nenhuma. Foi a crise de 29 que empobreceu a Alemanha, jogou o mundo inteiro numa crise depressiva em termos econômicos, que vai permitir que aí, aquilo que Hitler falava antes de 29, que ninguém ouvia, que ninguém prestava atenção, a partir daí começarão a prestar atenção. Parece um pouco, mal comparando, né? Não bate na boca, mas mal comparando seria como se fosse uma espécie de professor. Ele fala, 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 as pessoas não prestam atenção, só vão prestar atenção naquilo que ele falou, né? Posteriormente, depois que for um outro time, um outro tempo. Beleza? Então, nós temos aqui, portanto, essa percepção que é fundamental. Vou estender aqui, inclusive, que é para cobrir essa tela, dada a importância que isso tem. A crise de 29 está relacionada com o fascismo. Sim, não dá origem a ele, porque ele começa antes da crise. Mas é esta crise que faz com que os regimes fascistas eles se espalhem, eles se multipliquem e, consequentemente, aí sim eles se tornem um fator político, diplomático importante para a posterior eclosão, para o posterior início da Segunda Guerra Mundial. Ok? Tranquilo? Galera, por hoje é isso. A gente fica por aqui, porque senão a aula também fica muito longa. Vou disponibilizar para vocês, hoje, ainda se for possível, uma bateriazinha de exercícios de Enem vinculadas a esse tema. Tranquilo? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, o nosso próximo momento. Deixa eu ver agora como é que eu saio daqui. Vou voltar aqui para o Meet. Vou parar. É isso aqui. Pronto. A aula de hoje encerrada. Portanto, fica aqui o meu compromisso. Eu tenho
Vou tentar disponibilizar hoje ainda, se for possível, para vocês, portanto, essa bateria de exercícios sobre a crise de 1929. E semana que vem, mesma coisa, mesmo horário, teremos nosso encontro aqui, e aí eu espero que haja uma presença de vocês acompanhando. Show? Um abraço, então. Vou interromper a gravação. Até a próxima.